Então, meu, entra um leão aqui agora, entrou um leão na porta. Meu, ou você vai pra cima dele ou você foge. Você não vai ficar parado. Então você consegue se submeter, ou você consegue se vacinar contra estresse. E isso foi muito bem demonstrado em vários experimentos, cara. O seu organismo, ele se prepara pra essa resposta, gerando estresse. Então a galera acha que estresse é ruim. Cara, estresse é bom pra caralho. Porque, cara... Tu tem medo de... Tu sente medo de se perder na vida, assim, ou não? Tenho. Tu tem medo? Eu sou um cara impulsivo, né, cara? Só que com estudos e treino. Que bom. É, só que daí, cara, o cérebro que é impulsivo num lugar, ele pode ser em outro. Mas tu tem medo, tipo, sei lá, de... Você conhece o David Goggins? David Goggins é um atleta que foi o único americano que passou nos SEALs e nos Rangers, que seriam as tropas de elite nos Estados Unidos. Eu acho que foi o único americano que se formou nos dois. Hoje ele é ultramaratonista. Corre 100 milhas, não é quilômetro, milhas. 100 e poucos quilômetros. Corre, fica 2, 3 dias correndo. É bizarro. Até um tempo atrás ele era sedentário e obeso. E o mesmo sistema que opera dentro de um sedentário e de um ultramaratonista é o sistema dopaminérgico. É um sistema de dopamina, que a gente falou no outro episódio, que gera motivação. É o mesmo cara, velho. O mesmo cara, assim como tem muitos empresários viciados em álcool, é o mesmo sistema que está operando. Os caras são empresários gigantes, workaholics, e são alcoólatras, ou usam droga. É o mesmo sistema que está operando. Então eu sou um cara que eu tenho muito medo desse meu sistema. Então eu piso no freio. Então assim, eu acho que eu nunca seria inconsequente com dinheiro. Porque eu vim de um lugar que eu não quero voltar. Do ponto de vista financeiro. Não do ponto de vista regional e geográfico. Do ponto de vista financeiro. Eu não quero voltar num lugar que eu não consiga comprar uma granola. Tá ligado? E isso é foda, cara. Porque hoje, toda vez que eu abro a geladeira à tarde pra fazer o meu whey protein, todos os dias, cara, sem exceção, todos os dias, eu lembro que na graduação eu não conseguia comprar whey protein. E eu lembro que na graduação eu tinha uma geladeira merda, que congelava as coisas dentro, porque não tinha a parte da gaveta ali, congelava os queijos e as mortadela que ficavam na primeira telinha. Mas esse Aquelas sentimento pequenininhas, tá ligado? Mas vem de uma forma ruim, assim, o Não, sentimento bom, ou boa? bom, Feliz, cara. boa. Eu fico feliz por ter uma Grato geladeira, por ter velho. Imagina tirado- daqui 5 anos ele vai ter uma espaçonave, não vai ser uma geladeira. Cara, imagina, eu fico feliz em ter uma geladeira, cara. Você tá ligado o quão blindada a minha cabeça tá com dinheiro? Eu fico feliz em ter uma geladeira, cara. Eu não preciso ter uma Ferrari, não preciso ter uma Porsche. Acho que, tipo, sei lá, o mesmo tanto que tu vai pra um fundo do poço te joga pra cima, assim, tu acha que uma pessoa que tá no meio não... É uma opinião pessoal, né? Não sei se nem se é neurocientífica. Tem uma coisa na neurociência que é um conceito chamado de inoculação ao estresse. Hoje, avançados estudos em neurociência feitos com primatas não humanos, como por exemplo chimpanzés, mostram que você consegue se vacinar contra o estresse. Sendo submetido a Mas situações... como é que inoculam o estresse? Não, você consegue se submeter a pequenos estressores durante a sua vida. Quando eu fui sistematicamente na graduação falar em público, mesmo com medo e ficando estressado, eu estava me vacinando contra estressores de falar em público subsequente. Então hoje é como se você me bota a falar em público, eu tô vacinado, cara. O meu cérebro aprendeu a lidar com aquilo. Eu não tenho mais problema. Então você consegue se submeter, você consegue se vacinar contra estresse. E isso foi muito bem demonstrado em vários experimentos, cara. Você tem um eixo no seu cérebro de resposta ao estresse. Chama eixo HPA. Hipotálamo, pituitária, adrenal. Então quando a sua amígdala, que é a estrutura do cérebro que detecta perigo, identifica uma potencial situação estressora, ela avisa o seu hipotálamo. O hipotálamo libera um hormônio chamado CRH, é um mensageiro químico, que é o hormônio corticotrófico. Esse hormônio vai até a sua pituitária, a sua hipófise, e lá na pituitária vai sinalizar a liberação de ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio cai na sua corrente sanguínea e vai até a sua glândula suprarrenal, que fica acima dos seus rins, e manda liberar cortisol e adrenalina, que são os hormônios, os substâncias do Aí é estresse. o luta ou fuga. Resposta de luta ou fuga. Aí, essa liberação de adrenalina e de cortisol
Porque, teoricamente, o nosso sistema de estresse evoluiu para lidar com situações perigosas pra caceta. Tipo um leão te atacando, uma cobra te atacando. Então, essa resposta ao estresse vai determinar o que o Walter Cannon, um fisiologista, chamou de resposta de luta ou fuga. Então, entra um leão aqui agora, entrou um leão na porta. Ou você vai pra cima dele ou você foge. Você não vai ficar parado. É luta ou fuga. Ou você quebra ele e tenta fazer alguma coisa. Quebra essa garrafa de vidro. Ou você sai vazado, tá ligado? O seu organismo, ele se prepara pra essa resposta. Gerando estresse. Então a galera acha que estresse é ruim. Cara, estresse é bom pra caralho. Só que não pode ser crônico. Estresse agudo é muito bom. Melhora a memória, melhora a performance. Por exemplo, hoje que a gente chegou aqui, talvez alguém estava um pouco estressado antes de começar. É bom, porque você foca, você organiza, você pensa, isso liga você. Você não fica sonolento. Então o estresse agudo é gostoso, é importante. E o nosso cérebro gosta desses estresses agudos. Tanto é que a gente paga caro para ir numa montanha russa. É uma coisa que te estressa. Pra tu se estressar. Exato, mas é mesmo. Então pensa assim, esse cortisol e essa adrenalina, uma vez liberada na sua corrente sanguínea, vai agir em vários sistemas fisiológicos para preparar o seu corpo para responder de luta ou fuga. Então vai aumentar a dilatação dos seus bronquíolos no seu pulmão, fazendo você conseguir captar mais oxigênio. Vai dilatar sua pupila, fazendo você enxergar melhor. Vai mandar o seu fígado fazer glicose num processo de gliconeogênese, para você ter mais energia. Vai liberar uma série de endorfinas e analgésicos endógenos, fazendo você ficar mais anestesiado e não sentir dor. Afinal de contas, se você está lutando com um leão, a última coisa que você tem que sentir é a unha sua que está encravada, né? Imagina. Tanto é que muitas vezes você está numa luta ou num jogo de futebol, você se machuca e nem sente. Você sente só depois. Acidente de carro. Você sente só depois, cara, que tá lenhado ali, porque o seu cérebro não ignora aquilo, porque não é importante no momento. Eventualmente pode, inclusive, liberar o que você tem no seu intestino e na sua bexiga, para diminuir o peso, caso você precise correr. Então você se caga nas calças e se mija, porque é pesado, não é bom ter aquilo ali. Enfim, você orquestra, o seu coração bate mais rápido, toda uma resposta, seu intestino para, porque não precisa fazer digestão naquela hora. Ocorre toda uma resposta de luta ou fuga. O problema é que muitas vezes a gente tem essa resposta de luta ou fuga em casa, no sofá, pensando no trabalho. Então você não está num ambiente que você precisa dessa energia. Então isso cronicamente é péssimo, predispõe à depressão. O que hoje os pesquisadores mostraram? Eles mostraram que se você pega um chimpanzé, que é praticamente um primo nosso muito próximo, e você... Cara, a gente é muito parecido com o chimpanzé. O chimpanzé não faz isso. E as cordas vocais são diferentes se eles não conseguem produzir voz. E o córtex pré-frontal deles é um pouco menos complexo que o nosso. O resto é muito parecido. Se você pega um chimpanzé e você estressa ele, não de forma tão grande e nem por tanto tempo, e principalmente esses pequenos estresses na infância e na adolescência do chimpanzé, quando ele for adulto e ele for submetido a algum estresse, essa atividade desse eixo que eu falei, eixo HPA, hipotálamo, pituitário adrenal, tem uma atividade reduzida quando comparado a quem não foi estressado. Tem uma casca. É como se aquilo não estressasse tanto ele. Não ligou tanto o eixo de estresse dele. Não significa que a pessoa não vai... a pessoa que nasce em berço de ouro não vai se desenvolver. Porque muitas vezes o pai manja disso. O pai e a mãe sabem disso. Agora, eu arrisco a dizer que pessoas que foram muito mimadas tendem a se fuder mais na vida. Por quê? Porque eles não foram vacinados Inibiu contra o o estresse, né? Cara, qualquer coisa é um pico de cortisol gigantesco. É reprovar numa prova, a pessoa se afunda. É a pessoa receber um não no trabalho, a pessoa se afunda. Isso tem a ver com o limiar de percepção de esforço? Tem a ver com o limiar de percepção de esforço. A pessoa ela se transforma numa pessoa... Eu particularmente criei um termo, eu nunca ouvi esse termo por aí, eu criei, que chama mimado dopaminérgico. É uma pessoa que, cara, ela quer uma recompensa rápida, aqui e agora. Ela não consegue sustentar uma atividade para obter uma recompensa no futuro. Então é aquela pessoa que não consegue treinar, não consegue fazer dieta, não consegue estudar. É só, eu quero agora, eu quero chocolate, eu quero o TikTok, eu quero o álcool, eu quero cigarro, eu quero sair com os amigos, eu quero beber. É uma pessoa que não consegue estender uma recompensa. Agora, se isso é determinado pelo dinheiro que a pessoa herdou ou não, eu acredito que não, cara. Agora, se a pessoa foi muito protegida,
Isso pode prejudicar a saúde mental dela no futuro. Que pessoa que é essa, cara? É uma pessoa que você larga no meio de São Paulo hoje, ela não sabe pegar um ônibus, ela não se vira, ela não fala. E aí, meu, como é que eu faço? Me ajuda aí, esconde aqui, se resolve ali, dá os corre, tá ligado? Essa pessoa é uma pessoa mais propensa a responder a estresse. E tem que lembrar que quanto mais alto esse cortisol fica por mais tempo, aumenta a predisposição a desenvolver depressão. Hoje, muitas pessoas não sabem, o estresse crônico, o estresse por muito tempo, é um dos, se não o principal fator de risco para o desenvolvimento de depressão. Então é aquela pessoa que fica estressada muito tempo e ela começa a desenvolver o que a gente chama de anedonia. Ela não consegue mais sentir prazer com as coisas. Ela até eventualmente curte, fazer uma coisa aqui ou ali, mas algumas coisas, sair com os brothers, jogar futebol, sair comer uma pizza com as amigas, fazer esporte, coisas que antes ela gostava, ela não responde mais sentindo prazer a essas coisas. Isso é tratável? É tratável, e quando você vê o cérebro de uma pessoa assim, o estresse, o excesso de glicocorticoides, como por exemplo o cortisol, cronicamente falando, leva à morte de neurônios produtores de dopamina na área tegmentar ventral, que vai até o córtex pré-frontal. Você tem várias vias dopaminérgicas no seu cérebro. Você tem 5 descritas. 3 são de importância aqui. A pessoa que sofre estresse crônico por muito tempo, ela começa a ter morte desses neurônios, cara. Então o que acontece com uma pessoa com estresse pra caralho e por muito tempo? Ela começa a ficar impulsiva. Começa a beber, começa a fumar, começa a comer demais. Por quê? Porque os neurônios dessa região que fazem o atraso da recompensa estão morrendo. Diminui as sinapses daquela região. Mas isso que eu perguntei, tipo, se é tratável, a pessoa chega a recuperar fisicamente, assim, tipo, esses neurônios? Cara, o que acontece é assim, para você ter morte neuronal sustentada significativa, é preciso ficar 20, 25 anos assim, num quadro de estresse fudido. Agora, o que você pode ter dentro de 5 dias, 7 dias estressado, é uma redução das sinapses, que são ponto de contato entre dois neurônios. Tu fica mais burro. Não é que fica mais burro. Se, por exemplo, se você tem um neurônio que tem uma arborização dendrítica, várias sinapses, e aquele grupo de neurônio é envolvido por inibir o seu comportamento de buscar álcool, então quando aqueles neurônios estão ali bonitinho, ele consegue frear. É uma via chamada de no-go. Não vai. Aí o que acontece? É uma pessoa que é estressada, os neurônios estão ali, não morreram, vão morrer depois de anos estressado cronicamente, aí morre. Isso já tem estudos que mostram. O cérebro de uma pessoa estressada cronicamente é menor, morre mesmo. E morreu já era. Não, e morreu não tem o que fazer, morreu o neurônio já era. Tá. Tu tinha postado... Mas olha só, aí digamos que você começa a se estressar e morre, morre não, mas diminui o número de sinapses desses neurônios que era envolvido por controlar a busca por álcool. O que vai acontecer? Você vai começar a buscar álcool. Sim, com certeza. Por isso que quando tá estressado, tu se rende a doce, álcool. Cara. E aí quando você se rende, olha como o nosso cérebro é filho da puta. Quando você se rende a doce, álcool, etc., você começa a fazer o quê? Arborizar neurônios envolvidos com a busca. Com a recompensa. Então cada vez você fica melhor em buscar recompensa. É por isso que eventualmente você gera um vício que você não consegue voltar.